Queridos ucranianos, queridas ucranianas, em alguns minutos vai chegar o Ano Novo. Eu daria tudo no mundo para poder dizer nesse discurso que a paz também vai chegar em alguns minutos. Infelizmente, ainda não posso fazer isso, mas digo isso de consciência limpa. Podemos afirmar com certeza que a Ucrânia está fazendo isso. Tudo pela paz. E continua a fazê-la. Voltei a Kiev ontem. Às 6 da manhã, nossa equipe já estava na estrada há quase 50 horas. O acordo de paz está 90% concluído. Restam 10. E é muito mais do que apenas números. Esses são os 10% que realmente têm tudo. Esses 10% vão determinar o destino da paz, o destino da Ucrânia e da Europa. Como as pessoas vão dizer? 10% para salvar milhões de vidas. 10% de determinação, que é necessária para que a paz funcione 100%. 10% daquela unidade tão necessária. E da sabedoria ucraniana, americana, europeia, de todo mundo. 10% para a paz. Quero que todos nós estejamos na mesma sintonia agora, mas que vocês entendam a realidade, estejam preparados, e não só no campo de batalha, mas também armados com a verdade sobre quem realmente quer o quê. O que a Ucrânia quer? O que a América quer? O que a Rússia quer? O que a Europa e o mundo inteiro querem? Vamos começar pelo mais importante. O que a Ucrânia quer? Paz? Só. Ou a qualquer custo? Não. Queremos o fim da guerra, mas não o fim da Ucrânia. Estamos cansados. Fortemente. Isso significa que estamos prontos para desistir? Quem pensa assim está redondamente enganado. E, obviamente, ele nunca entendeu isso durante todos esses anos. Quem são os ucranianos? Uma nação que suportou 1.407 dias de guerra em grande escala. Fique atento a esses números. Isso é mais do que a ocupação nazista de muitas de nossas cidades. Na Segunda Guerra Mundial, 1.407 dias de Ucrânia invicta. E tá praticamente escondido todas as noites, lutando todos os dias. Frequentemente sem luz, frequentemente sem dormir e muitos dias em posições muitas. Mas sempre sem pânico, sem caos, sem discórdia, em união, para que haja paz. Queremos que a guerra acabe, sem dúvida. Por que isso ainda não aconteceu? A resposta está ao lado do nosso país. A Rússia pode acabar com a nação. Ela quer isso? Não. O mundo pode forçá-la a isso. Sim, e só assim isso vai funcionar. Porque o mundo não faz isso. Isso é totalmente verdade. Vamos analisar as coisas em ordem, honestamente, como elas são. Nosso povo sabe disso melhor do que ninguém. A Rússia não está pondo fim às suas guerras. Nunca houve uma guerra na história que tenha terminado por vontade própria. Só a pressão de outros, só a imposição de outros, que eles mesmos chamam de gesto de boa vontade. Foi assim todos os anos em que a Rússia teve em guerra com alguém, ou seja, em todos os anos de sua existência. Todos aqueles contra quem Moscou travou guerra em diferentes épocas podem confirmar isso. Polônia, Turquia, Finlândia, Síria, Geórgia, Abcásia, Ossétia, Chechênia. E essa lista pode continuar infinitamente, porque quase todo o território da Rússia foi conquistado por meio de guerras. É com isso que estamos lidando. Nós? Isso é a Ucrânia. Isso é a Europa. América. O mundo inteiro. Saiam do Donbas e tudo vai acabar. Sim, traduzido do russo soa como uma mentira. Traduzido para o ucraniano, inglês, alemão, francês, ou, na verdade, para qualquer idioma do mundo. Será que ainda tem alguém
Se acredita neles, infelizmente. Porque ainda hoje, muitas vezes, evitam a verdade. Chamam isso de diplomacia, mas na verdade é só mentira de terno. E por isso a pressão sobre a Ucrânia, sim. E por isso nós lutamos, sim. E provamos o que já deveria ser óbvio há muito tempo, que depois da ocupação da Crimeia, da tomada de parte de Donetsk e Lugansk, da invasão em grande escala, depois de 24 de fevereiro, depois de Bucha, Mariupol, Olenivka e tudo que o Kremlin tem feito esse tempo todo, acreditar neles só pela palavra é simplesmente uma sentença. Uma sentença para a segurança internacional coletiva. E para cada líder que simplesmente precisa proteger seu povo. Esses nossos argumentos foram ouvidos? Esperamos muito que sim. Concordaram conosco? Não completamente. Por enquanto. E é exatamente por isso que, por enquanto, falamos em 90% e não em 100% de prontidão para o acordo de paz. As intenções devem se tornar garantias de segurança. Ou seja, precisam ser ratificadas pelo Congresso dos Estados Unidos, pelos parlamentos europeus, por todos os parceiros. O papel de Budapeste não serve para a Ucrânia, nem o de Minsk. Uma armadilha cuidadosamente elaborada não interessa à Ucrânia. Assinar acordos fracos só alimenta a guerra. Minha assinatura traiu um acordo forte. E é exatamente sobre isso que estamos falando da BOI. Cada encontro, cada ligação, cada decisão é para garantir uma paz forte para todos. Não por um dia, uma semana, nem por 2 meses, mas sim paz por anos. E só então isso será realmente uma vitória para a Ucrânia, América, Europa, na verdade para todo o povo que quer viver e não guerrear. Eu disse isso ao presidente Trump. Disse na nossa primeira reunião, quando tudo poderia ter terminado em tempestade. Para todos nós, e durante o encontro recente, que nos dá esperança a todos. De que a paz está próxima, mais possível do que nunca, e que juntos podemos garantir isso. E vou ser sincero, não foi nada fácil alcançar essa mudança de clima nas relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Desde o primeiro salão oval e todos os ângulos difíceis, até a conversa em Mar-a-Lago, que comprovou o fato de que sem a Ucrânia nada vai dar certo. A Ucrânia defendeu seu direito de voz. E todos veem que a Ucrânia se respeita, e por isso nos respeitam. Respeitam a Ucrânia. E a prova mais óbvia disso são os 7 encontros que tive este ano com o presidente dos Estados Unidos, onde quer que nos encontrássemos no mundo. Washington Moretti, Gaga, o Vaticano, o presidente do EUA sempre mencionam o nosso povo. O texto fala sobre a bravura com que os ucranianos lutam. E para o mundo inteiro, essa menção aos ucranianos tornou-se obrigatória. E isso é uma felicidade. É uma felicidade ouvir isso. É um orgulho ser presidente de um povo e de um país que resistiu e está alcançando a qualquer alvo militar inimigo e refinaria de petróleo. Devolve a guerra para a Rússia. Ensina os militares da OTAN o que são drones modernos. Dá um tapa assimétrico na Rússia e obriga Putin a mentir, dizendo que tomou Kupiansk 3 vezes e que derrubou drones perto da sua residência com as próprias mãos. A Ucrânia, que tem maturidade e visão de futuro, tem seu próprio alcance de longo alcance. E por isso tem argumentos, tem sabedoria, dignidade e está pronta para o compromisso, mas não para a vergonha. Agradeço a cada líder que apoia a Ucrânia nisso, que entende o mais importante. Hoje só existem 2 opções. E apenas 2. O mundo vai parar a guerra da Rússia. Ou a Rússia vai arrastar o mundo para sua guerra. E isso é um choque. É um choque que, depois de tantas guerras, depois de 4 anos de uma guerra assim, uma guerra na Ucrânia, na Europa, infelizmente ainda precisa explicar isso para muitos. Explicamos, repetimos, e até mesmo os líderes estão mudando, mas as perguntas são as mesmas. Será que os Estados Unidos são capazes de deter o agressor? Muito rapidamente e de forma decisiva? Definitivamente.
Será que realmente gostaríamos disso? E quando está possível? Sempre. E quando você precisa disso? Mas nós precisávamos disso ontem. E em 2026, isso também é possível. As sanções existem, somos gratos por isso. As sanções estão incomodando a Rússia, mas só vai funcionar como um aperto mortal. O petróleo russo já está mais barato. Mas os navios-tanque deles precisam parar completamente para que a guerra pare. As fábricas russas já estão desafilarando. Mas eles precisam parar para que o ocupante não avance. E isso seria aprovado se os mísseis estivessem nas mãos dos ucranianos. Na verdade, só há uma coisa. A paz não tem alternativa. E a paz deve existir, assim como o apoio. E um acordo forte deve ser firmado. E então tudo vai funcionar. A Europa entende isso? Sim. Toda a Europa entende isso? Não. Eu não quero que esse entendimento chegue a todos assim. Não quero que esse entendimento chegue um dia às 4 da manhã, como aconteceu na Ucrânia. Eu não quero que esse entendimento venha para todos os europeus através de veículos com a letra Z nas ruas deles. E quando Putin diz, não vamos atacar vocês, esse é o primeiro sinal de alerta de para onde exatamente seus tanques irão e para onde seus drones voarão. E hoje temos todo o direito de dizer que a Ucrânia é, na verdade, o único escudo que separa a vida confortável europeia do mundo russo. E a maioria dos líderes não tem dúvidas sobre por que deveriam apoiar a Ucrânia. Porque se Deus nos livre e a Ucrânia cair, surgirão as seguintes questões. Por que apoiar a Polônia? E quem lutará pelos estados bálticos? E o que fazer sem a Ucrânia na OTAN? A Ucrânia precisa da Europa, e a Europa precisa da Ucrânia. Nós sentimos isso, como nunca antes. E quando, depois das reuniões nos Estados Unidos, agora, todos nós ligamos para os nossos parceiros. E os europeus estão acordados, e todos estão muito preocupados. E estamos sempre em contato. Estamos consultando Emmanuel, o presidente da França, sobre como proceder. E quando estamos a caminho de Kiev, conversamos com o chanceler da Alemanha. E Friedrich diz, a defesa antiaérea vai chegar. E conversamos com Keir Starmer, que precisamos nos encontrar logo após o Ano Novo. Precisamos agir, sem pausas, para que haja uma coalizão de interessados, para pressionar todos os documentos, e não perder a América, e pressionar a Rússia. E como a posição absolutamente correta de Giorgia Meloni, quando ela diz, vejam, os documentos do acordo precisam estar corretos. A paz deve ser de tal forma que os ucranianos a aceitem. Essa paz precisa ser aprovada pelos ucranianos. Porque se tudo for injusto, e a paz também, frágil, e Moscou atacar de novo, ela diz, eu não quero que então as pessoas desiludidas na Ucrânia queimem nas praças os retratos dos líderes europeus e americanos. Essas palavras de que a paz deve existir, deve ser digna, são apoiadas por todos que realmente fazem muito pela Ucrânia. Holanda, Suécia, Noruega, Polônia. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette, que sempre diz, estamos fazendo pouco pela Ucrânia. Precisamos fazer mais pela Ucrânia, porque isso é para a proteção de toda a Europa. E a Espanha, que está conosco, e o Vaticano, e Fanar com sua diplomacia e oração. Tchequia, Romênia, Grécia, o presidente Erdogan, todos os países da União Europeia. E hoje de manhã ele me ligou. O presidente da Finlândia, Alex Stubb, e todos os dias nós nos falamos. E depois das nossas conversas importantes, ele sempre no final me diz, amigo, não esqueça de treinar, porque você precisa ser forte. Os ucranianos precisam ser fortes. Acreditamos em vocês. Todos nós precisamos de vocês. E é assim que é a nossa comunicação com os líderes da Europa, esse calor e o espírito dessa parceria, significam que a Ucrânia já faz parte da família europeia. E todos os clusters de negociação entre nós, na verdade, já estão abertos há muito tempo. E essa unidade traz esperança. E essa unidade entre a Ucrânia e a Europa está comprovada. Conseguimos um apoio de 100 bilhões de dólares. Isso é muito mais do que apenas ajuda para 2 anos. Isso é a resiliência do nosso exército, isso é tranquilidade.
Para o nosso povo, isso significa dinheiro, salários, isso são pensões. Sim, isso é vida e isso é justiça. Porque no final das contas é a Rússia que paga por isso. E essa unidade, essa preocupação com a Ucrânia, acima de tudo, vai muito além do continente. Ela é visível e sentida por nós no Japão, na Austrália, no Canadá. Agradeço muito a cada pessoa no mundo que está do lado certo da história. Do lado da Ucrânia, e faz tudo para que a Ucrânia consiga alcançar seus objetivos. Pressionar, consiga forçar até a paz. Queridos povos, em instantes, o Ano Novo. Milhões de nós estão esperando por ele, e teremos o Ano Novo apesar de tudo, porque somos assim. Nós, ucranianos, A gente sempre dá um jeito, a gente prepara tudo e vai ser bonito, vai ser gostoso, vai ter uma taça de champanhe, talvez alguém com algo mais forte e vai ter um brinde. Palavras muito importantes. Um brinde para todos. Para milhões de ucranianos. Pelos nossos guerreiros, que agora estão na linha de frente. Por cada um que deu a vida pela Ucrânia. Por todos que nos salvam e ensinam todos os dias. Por todos que estão sempre, até mesmo nessa noite, de plantão. Bombeiros, médicos, profissionais da energia. Pelos nossos que voltaram do cativeiro. E que ano novo este é? Eles vão se encontrar com todos em casa, aqueles que estão esperando, para todos que nos ajudam, para que esta guerra termine. Porque a paz chegou. Para que o inimigo não tenha sucesso e não venha a ter sucesso. Por enquanto, é assim que lutamos. Por enquanto, é assim que estamos nos virando. Enquanto formos ucranianos. A Rússia vai ter que acabar com a guerra assim que encontrar pelo menos um motivo para a paz, maior do que para a OTAN. E é por isso que muitas vezes dizemos uns aos outros o que nossos rapazes dizem na linha de frente. Tudo o que precisamos é aguentar um dia a mais do que eles. E hoje acrescentamos estar um passo à frente. À frente. Uma hora mais rápido, uma decisão mais ousada e até um 10º melhor. E 10%, aqueles 10% de que eu estava falando no início. 10% mais fortes. E então escolheremos a paz. 100%. Desejo isso para todos nós. Caros ucranianos, o ano de 2025 está chegando ao fim. Ao nosso redor é um verdadeiro inverno. E algo que não víamos há muito tempo. Neve no ano novo? E todas as crianças, e para ser sincero, até os adultos esperavam por isso. E isso traz uma sensação forte, se quisermos muito, muito alguma coisa. Mais cedo ou mais tarde isso acontece. É claro que o que mais queremos agora é paz. Mas, ao contrário da neve do Ano Novo, ela não vai simplesmente cair do céu como um milagre. Mas nós acreditamos na paz. E vamos lutar por isso. E nós trabalhamos para isso. E continuaremos a fazer isso. Porque queremos muito em 2026 que o céu esteja tranquilo e a terra em paz. Que haja calor e luz em nossas casas. E não só 170, mas todos os 220, do jeito que tem que ser. Que todos os nossos voltem para casa, da linha de frente, do cativeiro. Da ocupação, para que estejamos aqui, para que exista a Ucrânia. Feliz Ano Novo, queridos povos. Glória à Ucrânia!